vocês aqui no canal Esportes Online. Sejam muito bem-vindos, que seja a primeira de muitas participações aqui com a gente, para a gente sempre falar do esporte, principalmente do futsal, né? Como nós falamos fora do ar, a gente fala pouco do futsal, né? É pouco falado do futsal, mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Demetrios, vou começar com você. Muito obrigado. Ô, Cabelo, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui participando do programa. E vamos falar de futsal. A criançada de Campinas precisa de esporte, precisa praticar futsal, né? É lógico, sem dúvida nenhuma. O futsal é sempre muito bem-vindo, né? Aliás, a garotada do futebol hoje em dia, a grande maioria que está começando já lá com seus 18, 19, 20 anos, quase a grande maioria passou pelo futsal, né? E o Adriano, que é o técnico, o Demetrios é o coordenador, o Adriano, que é o técnico, essa garotada chega com muita vontade lá, Adriano. Primeiramente, boa noite, né? Obrigado também pelo convite. Realmente, quando a gente fala de futebol, é uma coisa que envolve os meninos, né, do Brasil, principalmente, que é o esporte máximo nosso, né? Então acaba envolvendo muito e acredito também que os pais estão incentivando bastante também, porque hoje a gente sabe que tem poucos campos, né? E o futsal é uma ferramenta muito boa, como você frisou, para adquirir a técnica para chegar no campo, né? Grandes nomes do futebol brasileiro saíram do futsal. Exatamente, só para a gente lembrar recentemente aqui, né, para a gente lembrar, o Neymar saiu do futsal, o Ronaldo Fenômeno saiu do futsal, o Gaúcho também. O Gaúcho também saiu o Ronaldinho Gaúcho também saiu do futsal, e só três aqui que foi assim, que eu me recordei assim rapidamente, né, sem falar do Falcão, né, que é o grande nome que dá o nome à escolinha, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas a Thaís Helena, ela preparou uma matéria bem bacana para dar uma detalhada em tudo que a gente vai bater um papo daqui a pouquinho com o Demetrios e com o Adriano aqui, numa matéria bem legal, e a gente acompanha aqui dentro do jornal Esportes Online. Começou 2021 e a vontade de todos é dar o chute inicial e voltar aos poucos à antiga rotina, lembrando sempre dos cuidados necessários. No CT Falcão 12 Campinas não é diferente. 35 meninos de 5 a 17 anos retomaram os treinos de futsal após 9 meses de paralisação. Foi um ano muito difícil. A gente trabalhou até 15 de março e depois tivemos que parar, né? Todas as atividades estamos voltando agora. Uma metodologia desenvolvida pelo próprio Falcão e a gente desenvolve esse trabalho aqui para garotos que querem praticar futsal e que buscam melhorar no seu desenvolvimento de fundamento, técnica, para levar tanto para o futsal quanto lá para o campo também. E esse reinício contou com uma parceria do Falcão 12 com o Colégio Rafael de Santo. Agora os treinos são realizados na Arena RDS, com uma estrutura e medidas oficiais para a modalidade. Os treinos são conduzidos pelo Adriano Fernandes e Guilherme Amaral. Se lembra do ex-jogador Adriano Raio? Atuou no profissional do Guarani entre 1993 e 1997 e passou por outras equipes até fora do Brasil. O apelido veio após o acidente em 1999 no CT do São Paulo, na Barra Funda, quando defendia o Figueirense. O raio atingiu o então jogador, mas depois, pouco mais de um mês, a recuperação deu ótimos resultados. Foi um lance que a gente estava saindo, tinha acabado de ter um ataque, a bola saiu para a linha de fundo, o Rogério Ceni ia cobrar o tiro de meta, e aí aconteceu o episódio. Só lembro que eu estava correndo de costas. Depois eu não lembro mais, quando eu acordei eu já estava socorrido, na verdade, né? Mas sem entender o que estava acontecendo, né? Depois que eu fiquei nervoso na hora que eu abri os olhos, né? Porque meu lado esquerdo não estava movimentando. Eu até achei a princípio que era uma fratura, né? Mas era bem pior, na verdade. E aí que eu fui saber, me recuperei depois de muito tempo não, né? Um mês de recuperação, porque meu lado esquerdo ficou paralisado um tempo, né? Mas voltando para Campinas, Adriano explica como são feitas as atividades com os garotos. Cada categoria nossa, a gente tem o desenvolvimento motor de cada criança, de cada aluno. Então, dentro das faixas etárias, nós procuramos desenvolver primeiro aquilo que tem que ser desenvolvido nas faixas etárias. Então, para os menores, né, padrão de corrida, de salto, lateralidade. Então, a gente coloca isso dentro do nosso planejamento. A partir daí, do sub-10 em diante, onde já tem um repertório motor um pouquinho mais definido, a gente começa a entrar com algumas táticas do futsal.
O Falcão 12 Campinas existe há 3 anos e em 2019 já tivera um bom desempenho em campeonatos municipais. O Sub-12 foi campeão na Liga Campineira e segundo lugar na Liga de Valinhos. Já o Sub-14 foi o vencedor em Valinhos e o vice na cidade de Campinas. E mesmo com o nome do Falcão, o maior atleta brasileiro de futsal, a galera aqui tem o sonho de ser jogador de futebol, não dentro das quadras e sim dentro de campo. Natan e Leonardo são da categoria Sub-12, treinam no Falcão e fazem parte da base do Guarani. Que eu vim para aprimorar minha técnica, né? Condição de bola e outros requisitos. E para poder passar isso no campo, começar aqui, né? Poder chegar no profissional do Guarani e depois, se Deus quiser, ir para clubes maiores. Eu gosto, é legal, é bem forte e dá para pegar um bom físico. Desde os 4 anos eu estou treinando com meu pai, crescer no Guarani e realizar meu sonho. E qual que é o seu sonho? Ser jogador de futebol. Já o Rafael é Sub-14 e foi aprovado para a base do Desportivo Brasil, clube que pertence ao Shandong Luneng da China, onde o zagueiro Gil, do Corinthians, jogou entre 2016 e 2019. Estou aqui no futsal porque eu sei que é muito importante para um futebol de campo ganhar habilidade, agilidade. Sonho em jogar nos melhores times da Europa e na seleção brasileira. A gente tem que entender que o futebol é mais um dos esportes, né, que a gente tem. E é o mais famoso no Brasil. Então a gente primeiro transfere para os atletas ou para os meninos, né, que a saúde em primeiro lugar. Né, fazer atividade física desde pequeno, ter essa consciência da atividade física. E é claro que se dentro dessas possibilidades surgir um novo atleta, o futsal, no caso aqui, ele é um caminho excelente para o desenvolvimento da técnica, coordenação motora, que vai servir muito para o campo. E para que os objetivos sejam alcançados, é necessário muito trabalho e planejamento. A ideia nossa, primeiramente, é formar as equipes do Sub-6 ao Sub-17 e aí começar a fazer os treinos com essas equipes, formar as equipes para a gente começar a marcar alguns amistosos e esperar sair a agenda de campeonatos para a gente disputar os campeonatos que assim aparecerem durante o ano. Que bacana, bacana. Eu quero parabenizar aqui a Thaís Helena pela bela matéria que fez. Eu falei já fora do ar isso para ela. Parabenizar no ar aqui. Matéria sensacional, muito bacana. Quantos garotos tem na escolinha, Demetrios? Cabela, hoje a gente está retomando o trabalho, tá? Sim. Voltando agora, voltamos dia 12 de janeiro e a gente está com cerca de 40 garotos ainda, poucos garotos, mas a gente tem uma capacidade de atender até 300 garotos na nossa grade de horário. A gente tem duas turmas de cada categoria, do Sub-6 ao Sub-17. Né? Você foi jogador também ou não? Não, eu tentei, mas não consegui. Cheguei até o Dente de Leite do 15 de Piracicaba. Eu joguei na base do Rio Branco de Americana até 17 para 18 anos. De repente meu pai falou assim, vamos trabalhar agora? Então aí fui trabalhar e hoje estou aqui hoje. Mas o Adriano foi jogador. Adriano, essa garotada hoje em dia, o menino deixou bem claro ali, né? Quer jogar num grande da Europa. O futebol brasileiro está perdendo a essência e o europeu está se fortalecendo cada vez mais, é isso? Olha, vamos dizer que o futebol brasileiro, por exemplo, né, ele sempre foi um futebol totalmente diferente daquilo que a gente pensa como... Porque o atleta brasileiro ele tem o dom natural do drible, da ginga, de sair das linhas, que hoje se fala muito, né, de sair das linhas com o individualismo, né, e a gente está perdendo isso daí. Então, quando a gente retomar esse caminho, né, que o futsal ele proporciona isso, que é um espaço reduzido e pouco tempo de pensar, a gente volta a ter os grandes atletas, né? Não, hoje, esses dias eu estava comentando com alguns amigos do futebol, a gente está... Hoje nós temos o Neymar, né? Antigamente a gente falava em seleção, tinha Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Gaúcho... Não, se você pegar a Copa de 2002,
dos 11 titulares, porque todos os outros tinham capacidade para serem também, mas dos 11 chamados titulares, pelo menos 8 você sabia de cor e salteado. Exatamente. E quantos ficaram de fora? Né? Exato. Djalminha, Amoroso, e tantos, né? Pernambucano, Juninho, né? Que não jogou como titular na seleção, enfim, Exato. tantos outros, né? Então, e aí a gente vê o futebol hoje que meio burocrático, né? O São Paulo tem um grande time, por exemplo, né? Mas quando precisa de alguém quebrar as linhas, ele toca muito bem, mas quando precisa de alguém quebrar as linhas, ele não consegue ter essa definição. Então, eu acho que falta aquela essência do jogador brasileiro, que na hora que precisa, ele vai e quebra essas linhas, né? Ô, Thaís Helena, você escutou o que o Adriano falou aqui do São Paulo, né, Thaís Helena? Ele conhece lá que São Paulo está faltando alguém desse jeito. Manda recado lá, Thaís Helena, pro Diniz. Tem mensagem pra gente aí, Thaís? Pode deixar, Cabela. Tem que escarafunchar lá os meninos de Cotia, né? Para dar um jeito aí nesse time. O doutor Adilson Ferreira, futsal é top, tá aqui acompanhando. Também, quem já estava desde o comecinho do jornal era o Natan Florencio, um dos que apareceram na nossa matéria. Obrigada, Natan, pela entrevista. A gente até brincou lá, até aproveitando, né? Boa noite para o Demetrios e para o Adriano também. Lá no treino a gente estava brincando, né? Os meninos estavam tímidos com entrevista. Já tem que ir treinando, porque o que o jogador mais faz, além de jogar bola, treinar, é dar entrevista, né? Entrevista ao vivo, entrevista coletiva. Então tem que já ir pegando jeito também. E aqui no nosso Facebook temos o Fábio Fernandes. Todos os garotos também teriam que treinar na base, pelo menos, treinando futsal, né? Desde mais jovens. Também o José Carlos Coral, boa Demétrio, Tatão. Também o Fabinho de Sumaré, um abraço, Demétrio. E também aqui uma mensagem de outro estado. Deixa eu ver se eu encontro. Acabou sumindo aqui, daqui a pouquinho eu passo o nome, era de um outro estado acompanhando a gente aqui pelo Facebook. Bacana, Thaís Helena. Agora, Demetrios, a garotada chega lá, às vezes o garoto que viu o Falcão, a fama do Falcão e tal, vai lá na escolinha, obviamente pelo nome, num caso como esse, né? Tem aquele garoto que gosta muito também do futebol de salão, que vai para lá do futsal, e a gente costuma falar muito do futebol de salão, é o futsal agora, Cabela, futsal. E o garoto chega lá, às vezes tem aquele garoto que vai lá, que você vê, que você dá a bola para ele sabe o que fazer com a bola. Mas tem aquele garoto que chega lá, que ele não sabe, de repente, nem chutar a bola, não sabe carregar uma bola, nada. Como trabalhar com esse garoto no dia a dia? No meio de todos os outros, para não intimidar o garoto, para não deixar o garoto ainda mais acanhado? Então, Cabela, deixar claro que nós somos uma escola de futsal e não um time de categoria de base. Sim. Então nós somos bem democráticos. Para nós lá não importa o nível do garoto, né? O que importa é a gente poder ensinar ele e desenvolver ele dentro da capacidade dele também. Independente se o outro garoto que está treinando junto com ele joga melhor ou tem a condição melhor de fundamento ou de técnica, no final das contas, a gente costuma dizer que o garoto, para ficar bom, tem que jogar com um garoto bom, né? Então, o garoto que já tem a técnica acaba até ajudando aquele garoto que está iniciando no futsal, né? A coisa do passe, do domínio, né? Da movimentação do futsal, da jogada ensaiada. Então, eles acabam ajudando um ao outro, né? Não tem essa coisa de, ele não sabe jogar, não é bem-vindo. Aqui não existe isso, né? Para nós, o futsal tem que ser praticado e como escola, para nós não importa o nível do garoto que chega para a gente. O que a gente quer é ensinar eles e desenvolver essa prática que muitos vêm para desenvolver, para levar para o campo. Né, como a gente viu na matéria aí, a maioria deles chega lá não querendo ser jogador de futsal, mas aí pega uma paixão muito grande com a gente, acaba gostando, assiste futsal, vai aprender a acompanhar o Falcão, assiste jogos do Falcão. Tem muitos garotos que chegam que nem conhecem o Falcão, pequenininho, 5 anos, 6 anos, e aí a gente ensina e começa a buscar no YouTube. É bem legal ver a molecada começando com a gente lá. Agora, o Adriano, no futebol de campo, os olheiros estão em todos os cantos. E no futsal, o olheiro vai lá também para levar para o campo? Hoje, como eu falei, né, os locais específicos de treinamento de escolas de futebol é onde se tem o maior número de atletas. Então, eles acabam indo buscar. Então, no futsal também não é diferente. Quanto mais novo, melhor, né?
Então você acaba ouvindo histórias aí de meninos de 10, 12 anos que já estão sendo monitorados pelos grandes clubes. Né? Eu tenho um menino, o Enzo, que começou com a gente lá, né, na unidade, ele está sendo monitorado pelo time do Rio Grande do Sul, né, um time grande do Rio Grande do Sul. Então eles já estão monitorando esses meninos desde pequeno. Então, dentro do futebol de salão é mais joias para eles, né? Eles conseguem tirar dali, por quê? Porque o futebol de salão tem esse desenvolvimento motor, cognitivo, bem apurado, bem desenvolvido, muito mais cedo do que no campo. Então eles acabam procurando em todos os lugares onde tem concentração de meninos atuando. E as escolas é uma delas. O canal Esportes Online, antes de começar essa pandemia toda, lá no começo de março, tinha fechado um contrato, inclusive, com o pessoal do Rafael de Santo, com a ESCamp, e vocês juntos, a gente iria transmitir um jogo do Falcão que teria, acho que 1 semana ou 2 semanas depois, e quando começou a pandemia, quando fechou tudo por causa da pandemia, dia 17 de março. Né? E nós iríamos transmitir aqui no canal Esportes Online, essa parceria bacana, junto do Rafael de Santo, da escola, do pessoal da ESCamp, toda a galera lá, que são os nossos parceiros aqui. Tem previsão para ter essa partida festiva aí do Falcão, aí na Arena RDS? Tem sim, Cabela. A gente retomou o contato agora, né, com a equipe do Falcão lá. E há interesse, a gente vai fazer esse evento sim, só está esperando passar toda essa questão da pandemia, ter a liberação para ter eventos, grandes eventos, mas a gente vai fazer, a conversa já está em andamento para fazer esse evento aí. Que bacana. Infelizmente, eu acho que vai demorar ainda para ter público em eventos, mais uns 6 meses, 8 meses, eu acredito, né? Apesar de que na final da Libertadores estão querendo colocar 10 mil pessoas lá dentro, que tudo convidado, é brincadeira, né? Não pode, gente, não pode. Mas fazer o quê? A política impera no nosso país, infelizmente. Agora, eu até gostaria muito de, quando nós montamos o estúdio aqui, eu queria colocar o Adriano aqui do meu lado, aqui. Porque dizem que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, né? Então, para não correr risco nenhum, né? Foi por isso que você trouxe ele junto de você, Demetrio? Para não correr risco. Você vê que história, né, meu? O cara, um sobrevivente, né? Pois é, rapaz. Incrível. Sofreu uma situação dessa, um acidente desse, e ainda continuar jogando, atuando em alto rendimento. Que coisa. E tá hoje aí comigo, graças a Deus, graças a Deus. Dando aula, ensinando outras crianças a jogar futsal. Que ano que aconteceu isso, Adriano? Foi em 99. A gente saiu, eu jogava no Figueirense na época, né? Aliás, caiu o raio e o Figueirense caiu também esse ano. Bom. Essa foi boa. Na verdade, a gente saiu de Florianópolis para fazer um jogo-treino contra o São Paulo, no CT do São Paulo. E, assim, a gente chegou lá, tava o céu aberto, de brigadeiro, né? De repente, fechou, caiu um raio antes, bem forte no CT do Palmeiras, que é pegado, e a gente continuou treinando. O segundo eu já não vi mais nada, né? Mas essa história de 2 raios... Contaram para você que caiu um segundo. Agora, essa história sua que 2 raios não caem no mesmo lugar, já no mesmo episódio já te contraria. Ah, é? Porque antes caiu no Altair, lá no CT de São Paulo, depois caiu em mim. Então, quer dizer, o raio caiu 2 vezes no mesmo lugar. Meu Deus do céu. É um ditado que a gente está sempre brincando, que dizem por aí, mas pelo amor de Deus, gente, eu me lembro da história, não me recordava que era você, mas eu me lembro sim do ocorrido. E eu estava trabalhando um outro evento do São Paulo e São Caetano, na fatalidade do Serginho, eu estava trabalhando naquele jogo também. E quando acontece algo desse tipo, no seu caso, tenho certeza que os jogadores que estavam junto, comissão técnica, ficaram desesperados no momento ali, né? Porque quem vê a imagem deve ser terrível, né? E como é que foi a reação da comissão técnica depois que você voltou a estar bem novamente? Eu fiquei sabendo depois, né, em conversas internas lá, né? Foi um desespero muito grande. Você chegou a ficar desacordado muito tempo? Fiquei bastante tempo. E o pessoal, a gente contando, né, conversando após o episódio, depois de eu ter me recuperado, que foi bem desesperador, porque o desmaio após uma descarga elétrica, todo mundo fica com medo, eles me contando, de pôr a mão, não sabe, né, da questão da descarga, né, então, até chegar aos paramédicos. Então foi uma coisa que mexeu muito com eles, né?
E aí, como eu tive que sair, me deslocar para o hospital, né? E eles ficaram lá, então fica mais aquela angústia, né? Porque, que nem a gente está aqui, de repente amanhã acontece uma coisa com você, né? E a gente, pelo grau de amizade, a gente está todo dia junto, na verdade, né? Sim. Então acaba dando um desespero, né? Mas o mais legal de tudo isso, né, é que a gente começa a pôr a mão na cabeça, foi o que aconteceu comigo na época, e ver que a vida, a gente dá tanta importância para as coisas que parecem ser tão importantes e que não são, né? E quando a gente vê que Deus cuida da gente, né? Deus está sempre com a gente ali. Sempre, sempre. E a gente dá tanta importância para tanta coisa que a gente nem imagina. E hoje, engraçado, conversando com o Demetrios, o filho dele falou assim, pô, por que o Adriano faz tanta piada, né? Gente, porque tem tanta coisa que a gente deixa de lado, né? De sorrir, de brincar, de se divertir, e que a vida está a um segundo, né? Graças a Deus eu estou aqui. Estalar hoje, de né? dedos. Exatamente. Que é um raio, né? Que é o raio. Era. Exatamente. Então a gente tem que viver. A minha aula com os meninos lá, eu falo isso para eles. Vivam isso aqui intensamente. Se divirtam jogando futebol, mas com responsabilidade. Porque você tem que defender o seu gol, né? Então você se divirta. Jogue. Se divirta. Eu joguei com um jogador muito famoso, o Emílio Butraguenho, né? E ele falava para mim, sabe por que o brasileiro é diferente do resto do mundo? Porque ele se diverte com responsabilidade. Isso ficou na minha cabeça. Então eu passo isso para as crianças. Se divirtam com responsabilidade. Um grande nome do futebol. Thaís Helena, tem mais participações com a gente aí, Thaís Helena? Temos aqui o Flávio Mian, mandando palminhas aqui na nossa transmissão. Também a Márcia Vieira. Parabéns para o garoto Rafael Pina, muito dedicado e talentoso. Parabéns, Demetrios, excelente trabalho. Também o Alessandro Capato, parabéns pelo programa. Né, aqui Léo Capato, também o Fábio Fernandes está conectado, e também mensagem direto de Fortaleza, no Ceará, aqui o Eros Santiago. Estivemos no treino do Falcão 12 em Campinas, super estrutura, muito legal. Estou assistindo em Fortaleza, equipe 10 do Falcão 12. Aliás, né, eu quero conhecer pessoalmente essa arena aí, porque esse ginásio no vídeo tá maravilhoso, né? Tá convidativo para ir lá conhecer, né? E a garotada que está acompanhando a gente aqui, quer fazer inscrição, quer participar da escolinha, o que tem que fazer, Demetrios? Então, entrar em contato com a gente, posso passar o telefone? À vontade, por favor. 19983338272. Repete, por favor. 19983338272. Agendar uma aula experimental gratuita, ir lá uniformizado, coloca um tênisinho qualquer, um meiãozinho, um shorts, vai lá, faz uma aula experimental na categoria, né, que ele é, e faz um treino, vê se gosta, fica com a gente, treino é simples. Que bacana. Não tem segredo. Uma super estrutura, uma quadra tamanho oficial, 20 por 40, estrutura para 1.500 pessoas na arquibancada, ótimos vestiários, uma parceria bem forte agora, Falcão 12 e Rafael de Santo. Que maravilha. Fala o endereço da arena. Rua Francisco Xavier de Andrade Nogueira, 130. Peguei você de calça na mão, hein? Jardim Garcia. Vai lá de novo. Rua Francisco Xavier de Andrade Nogueira, 130, no Jardim Garcia. Bacana, bacana, que às vezes não deu tempo de anotar o telefone lá, mas a nossa transmissão vai ficar no YouTube. Você volta lá, a hora que terminar aqui, você volta lá para pegar o endereço certinho, o telefone, ok? Entre em contato com os meninos aqui e vai levar a garotada para bater uma bola lá na Arena RDS, que é linda, 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 vocês viram da imagem aí, não é? Garotada, é só chegar com tênis, normal, bermudinha, short, calção, vai jogar bola lá, Adriano? Com certeza. E leva muita animação, vontade. Nós estamos lá para, não só para, pegando um pouquinho do gancho do desenvolvimento dos meninos lá, né? Daquela questão que você falou de trabalhar com os meninos que têm pouca qualidade técnica, vamos dizer assim. O nosso intuito é o desenvolvimento da criança como um todo, não só na parte técnica, tática e física, mas psicomotora, né? O desenvolvimento psicossocial, para que ele cresça. Se ele for jogador de futebol, tem uma beleza. estrutura. Mas se ele não for, ele goste do esporte, continue praticando e gere saúde para ele. Sensacional, sensacional. Vocês querem acrescentar alguma coisa que não foi dita? Por favor, fique à vontade. Não, só convidar todas as crianças, não só os alunos da rede Rafael de Santo,
Mas qualquer criança, a partir de 5 anos de idade, pode vir praticar futsal com a gente. O que a gente tem percebido é que os pais entenderam que o início dos grandes atletas de futebol começa no futsal. Então, qualquer criança que tenha vontade de praticar o futsal, é só levar lá, entrar em contato com a gente e levar que vai treinar com a gente. Que bacana, que bacana, que bacana. Thaís Helena, pra gente fechar com você aí, Thaís Helena, tem mais alguma mensagem aí, Thaís? Temos sim, viu, Cabela? A Márcia Vieira, parabéns, Adriano. Também a Nelly Pires. Adriano, excelente professor. E fechando aqui com chave de ouro, o Rafael Pina, te amo, pai. Mandando aqui até com coraçõezinhos a mensagem. Também te amo, filho. Um beijão. Que bacana, que legal. Thaís, boa noite pra você. Até amanhã, Thaís. 3h30 da tarde, hein? Traga bolo, por favor. Pode deixar, Cabela, colocar o alarme no celular, né? A gente nem tá acostumado ainda com o jogo esse horário. Boa noite para você, para toda a nossa equipe. Obrigada, Demétrios e Adriano. Nos vemos em breve, então, em transmissões, em matérias. Fiquem à vontade. E quem está acompanhando também o nosso Jornal Esportes Online, entre em contato com a galera do CT Falcão 12, ou aqui através do nosso canal também, do canal Esportes Online, ou também das redes sociais da Escolinha. Bacana, Thaís. Ótima noite para você. Quero agradecer a presença de vocês, quero agradecer o pessoal lá do Rafael de Santo, em nome do canal Esportes Online, do Semedo, que não está aqui com a gente hoje, mas que é o nosso diretor. Obrigado a todo o pessoal lá, que vocês tenham muito sucesso. Nós fizemos um bate-papo aqui com a galera do futsal Down, da Ponte Preta. E a galera veio tudo aqui, eu apresentei o programa no meio deles, sentado no chão, com a garotada. E vamos armar alguma coisa para trazer a garotada para cá também, quando a gente puder estar mais tranquilo. Trazer a garotada para botar ela sentada aqui também, para a gente falar um pouco mais junto com a galera que participa também. Obrigado, Demétrios. Obrigado, Adriano. Obrigado. Prazer estar aqui. Feito o convite, a gente vem com a criançada aqui. Muito obrigado pela oportunidade aqui. Se for muitas crianças, a gente vai lá. A gente faz lá do meio do ginásio, sentado no meio da quadra lá, certo, Adriano? Com certeza, será bem-vindo e a gente fica à disposição sempre que precisar, nós estamos aí para dar qualquer informações e também à disposição